Você já parou para pensar por que os discípulos gritaram: "É um fantasma", quando Jesus andou por sobre as águas? Se você nunca parou para pensar, vamos ler. Está escrito em Mateus, no seu capítulo 14, seu versículo 26, que diz assim: "E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: 'É um fantasma', e gritaram com medo." Se você nunca parou para pensar, eu te chamo. Vamos desvendar juntos os mistérios desse texto. Eu me chamo Júnior Tenório e hoje nós vamos desvendar porque os discípulos gritaram: "É um fantasma." Antes de nós entrarmos no texto, eu preciso explicar para vocês o contexto dessa história. E o contexto dessa história é que existe um personagem por nome de João Batista. O mesmo João Batista que era primo de Jesus, o mesmo João Batista que pregava no deserto, o mesmo João Batista que foi usado por Deus para ser o preparador de caminho. Além disso, João Batista teve a honra de batizar o nosso mestre. Então nós precisamos entender que no contexto dessa história, João Batista era um personagem muito importante, porque além de ser da família de Jesus, ele ainda batizou o meu e o teu Salvador. E agora a Bíblia vai dizer, se você voltar um pouquinho, o capítulo 14 tem por título A Morte de João Batista. E nós começamos daí a desvendar esse texto. A Bíblia vai dizer, eu não quero me prolongar nesse vídeo, então eu vou falar resumidamente, que João Batista agora ele é preso, porque ele falava para Herodes que não vinha do Senhor adulterar, que era errado ele adulterar, e ainda mais adulterar com a sua cunhada. E Herodes agora prende a João Batista. Herodes ele quer matar João Batista, só que ele não pode matar. Por quê? Porque ele tem medo da reação do povo. Porque João Batista, ele era como um grande profeta para a nação. Então ele não queria matar João Batista. E João Batista agora está preso. Só que Herodes faz uma festa. E agora a filha de Herodias, ela dança para ele. E Herodes ali, no seu furor, Herodes agora, ele fala assim para a moça: "Ei, você dançou muito bem, me pede o que quiser que eu vou te dar." E a moça vai para a sua mãe. E a sua mãe fala para pedir a cabeça de João Batista. E agora Herodes, ele não quer matar João Batista, porque ele teme ao povo. Mas porque ele deu a sua palavra, porque as pessoas que estavam ao seu redor viu que ele deu a sua palavra, ele manda uma ordem agora para matar a João Batista. E João Batista agora tem a cabeça arrancada e colocada numa bandeja para ser entregues para Herodias. Só que quando os discípulos ficam sabendo que João Batista morreu, eles vão até lá e enterram João Batista. E eles vêm agora para dar a mensagem da morte de João Batista para Cristo. E a Bíblia vai dizer que quando agora Cristo ele fica sabendo da notícia, Cristo agora ele quer se ausentar do povo, Cristo agora ele quer ficar só. Cristo ele entra no barco, ele atravessa ali um lago, ele atravessa ali um mar, para quê? Para ele ficar só, porque Cristo ele era Deus, mas também ele era humano. Cristo, se você ler a Bíblia, você vai ver que Cristo tem sentimentos, você vai ver que Cristo chora, que Cristo se alegra, você vai ver que Cristo tem compaixão. Então Cristo tinha sentimentos. Então agora o sentimento de Cristo pela perda do seu primo era muito grande, e ele só tem um sentimento, ele quer ficar só. E ele tenta ficar só, mas quando ele atravessa para outra banda do lago, quando ele chega na outra banda, já está cheio de gente naquele lugar. Porque onde Cristo estava, a multidão estava atrás de Cristo. E agora, a Bíblia vai dizer que ele se enche de compaixão pela multidão. E começa a pregar, começa a fazer milagres. E ali, resumidamente, onde acontece a primeira multiplicação de pães e de peixes. Só que vai ficando a noite. E Cristo agora ele continua querendo ficar só. E sabe o que Cristo faz? Ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele fala assim: vão e atravessem para outra banda.
E ele manda os discípulos ir, e os discípulos vão só. E Cristo fica despedindo a multidão. E quando Cristo acaba de despedir a multidão, agora a Bíblia vai dizer que Cristo, ele vai ficar só para orar, para ter o seu momento com o Pai, para ter o seu momento de paz, para ter o seu momento com Deus e consigo mesmo. E a Bíblia relata. Agora nós vamos entrar na passagem. Eu estava falando só o contexto para que você entenda a história. Agora, Cristo, no meio da noite, ele vai atrás dos seus discípulos. E ele vai fazendo o que? Andando por sobre ao mar. Só que quando ele chega lá, a Bíblia relata que o vento era contrário. A Bíblia relata que tinha uma grande tempestade naquele barco. Agora vamos parar para analisar. Se fosse eu e você, nós sabíamos que o primo de Cristo, oh aleluia, a pessoa que foi usada para ser o preparador de caminho para Cristo, a pessoa que batizou Cristo, tinha morrido. Você acha que você, dentro daquele barco, você não ia ter medo? Você acha que você, dentro daquele barco, você não ia temer e achar que você iria morrer? Então entenda que eles estão com medo, eles estão achando que ia morrer. Os discípulos estão cheios de medo dentro de si. E agora quando eles vêem, no meio daquele mar, um homem andando por sobre as águas, eles gritam, é um fantasma. Sabe por quê? Porque eles achavam que era o fantasma de João Batista que veio para buscar eles e que eles iriam morrer. Porque estudiosos vão dizer que tem uma crença sobre o povo judeu, a qual que quando a pessoa morre, a alma ela fica ainda por 3 dias perto do corpo. Ela fica ainda por 3 dias como nesse plano terreno. Então, para os judeus, o João Batista tinha morrido, mas a sua alma ainda estava por aí. Isso é uma crença que eles, os estudiosos, dizem. Então, eu consigo dizer a você que os discípulos gritaram, é um fantasma, porque eles achavam que o fantasma era João Batista, que veio buscar eles, porque eles iriam morrer no meio daquelas tempestades. No meio daquela tempestade. Só que o que me chama a atenção era que não era João Batista. Só que o que me chama a atenção era que não era o fantasma. O que me chama a atenção é que era o meu e que era o teu Salvador para fazer o milagre e para trazer socorro para a vida daqueles homens. Então, hoje é sobre isso que nós vamos falar, sobre isso que nós acabamos de falar. E eu quero te dizer que se você gostou do vídeo, se você assistiu até aqui, que você possa estar nos ajudando, que você possa estar compartilhando essa mensagem do Senhor, que você possa estar curtindo e se inscrevendo no canal, porque quando você se inscreve no canal, isso é de suma importância para nós. E eu quero te dizer, fique com a santa paz do Senhor. Amém!